Dinho Cast, tudo sobre tudo que o Dinho Ouro Preto lê, vê e faz. Ou lê, viu e fez. Não nessa ordem. Com você, Dinho Ouro Preto. Olá, amigos. Bem-vindos a mais um podcast. Eu tô fazendo alguns podcasts sobre bandas, sobre música. A música que foi importante pra mim. Música que de algum jeito afetou a minha vida ou o meu gosto musical. E eu gravei os primeiros, eu gravei foram as três bandas escolhidas foram as seguintes. Eu gravei um sobre Led Zeppelin, gravei um sobre o Queen e gravei vou gravar esse agora sobre os Ramones. Eu poderia continuar fazendo uma enciclopédia aqui de bandas, fazer zilhões de bandas que foram importantes pra mim. É difícil eu botar em palavras o que a música, o que o rock representa pra mim. Bandas brasileiras, bandas gringas, bandas de outros até países e até em outras línguas, bandas em francês, em alemão, em espanhol. Eu desde moleque é o centro da minha vida. Mesmo que quando eu fosse, mesmo que num primeiro momento não passasse pela minha cabeça eu me profissionalizar, mas muito antes de eu começar a cantar, rock já era o centro da minha vida. E naquela época, eu achava que rock ia ser uma paixão que eu ia levar comigo através da minha vida, e não que fosse virar o meu trabalho, sabe? Se bem que não é, na verdade eu não trabalho, assim, eu tenho esse privilégio de poder, sabe, de fazer algo que mais uma paixão do que trabalho. Que uma paixão possa ter virado o jeito que eu ganho a minha vida. É isso. E foi por causa dessas bandas todas. Começa desde muito cedo, desde que eu tenho 12 anos. Música era importante antes, mesmo na minha infância, ou quando eu ouvia a música que minha mãe ouvia principalmente. Meu pai é gozado, embora ele seja uma referência moral e intelectual para mim, gostaria de um dia também fazer um podcast sobre ele. Ele representava um exemplo moral e intelectual, assim, que eu acho que, na verdade, eu nunca alcancei, pra ser honesto, sabe? Ele representa isso na minha vida, na minha memória. Mas a parte musical, artística, vem mais da minha mãe. E eu gostava de música desde muito cedo, ouvindo as coisas que ela ouvia. Mais tarde, quando eu começo a ouvir por conta própria, eu vou direto pro rock and roll e nunca mais saio. Não há amor assim à primeira vista, e pro resto da vida. E algumas bandas foram particularmente importantes, sabe? As três bandas que eu escolhi para começar esse segmento, vamos chamar assim, de música foram Led Zeppelin, foi Queen e agora os Ramones. Os Ramones representam, na minha vida musical, uma ruptura. Talvez ao longo da minha vida tenham acontecido em outros momentos, rupturas, mas nunca como essa, quando eu me entrego, assim, vamos dizer, ao punk rock. Não é uma coisa que acontece da noite pro dia. Eu, num primeiro momento, quando eu conheço a turma que eu via Ramones, eu via punk rock, que era a turma do Aborto Elétrico, a turma do Renato, do Feio do Flávio, eu gostava deles, eu gostava inclusive do Aborto Elétrico, achava legal, mas eu achava o som, do modo geral, o punk rock, eu achava muito tosco. E eu não conseguia muito entender. Eu falava, pô, vocês estão de sacanagem, né? Eu ouvia eles me mostravam as bandas Sex Pistols, Clash, Ramones, e eu via aqui e falava, peraí,
ouçam isso aqui, ó, ouçam... Vocês querem ouvir bandas, discos novos que estão saindo agora também? Ouçam, na época estava saindo, isso foi por volta do começo dos anos 80. Então, acho que estava saindo Back in Black, por exemplo, nessa época. Ouça isso aqui, ó. Ouça a CDC, você tá de sacanagem, ó, isso aqui é muito melhor. E eu lembro que rolavam discussões, assim, sabe, deles... uma espécie de uma queda de braço, sabe? E 2 discos estavam saindo, acho que... Se eu não me engano, mais ou menos na mesma época. Tava saindo End of the Century, dos Ramones, e tava saindo Back in Black, do AC/DC. E eu lembro de na loja de discos, eles ficavam... E aí eles pegavam o End of the Century e ficavam assim, pô, inacreditável, né? Do mesmo End of the Century tem Do You Remember Rock and Roll, Rock and Roll Radio, Chinese Rock, Baby I Love You, This Ain't Havana, Rock and Roll High School. Rock and Roll High School é um disco brilhante. O AC/DC também é um disco brilhante. Mas a gente ficava numa loja de discos, eles ficavam mostrando pra mim trechos do Ramones e eu ficava mostrando trechos do AC/DC pra eles. E eu não dava o braço a torcer. Eu falava, não, eu prefiro ficar com as minhas bandas aqui que eles se referiam às quais eles se referiam como bandas velhas, bandas do passado, bandas ultrapassadas. Eles viam com um certo desdém, assim, quem não tinha se rendido ao punk rock. E eu, na época, eu era cabeludo, eu tinha cabelo super comprido e eu via Led Zeppelin e eu via CDC, falava, foda-se, não vou ouvir a sessão que vocês estão ouvindo. E eles de cabelo já... Se bem que os Ramones eram cabeludos, mas eles tinham já cabelo todo espetado, alfinetes, coleiras, ouviam Sex Pistols e falavam, você é um idiota pra mim. Quer dizer, não falavam assim, éramos todos amigos, mas rolava, num primeiro momento, eu não dava o braço a torcer. Eu não era o único da turma que não dava o braço a torcer. Tinha a minha namorada na época, a Helena, ela também gostava de Led Zeppelin. Ela gostava de Led Zeppelin, ela gostava de Doors. Então tinha gente ali da turma que andava com eles e que ouvia outras coisas. O próprio Renato Russo, que na época não era Renato Russo, ele ainda era Renato Manfredini, ele também ouvia outros sons, ele ouvia bastante Dylan, ouvia bastante Beatles, gostava de Led Zeppelin também, sabe? Então ele gostava de rock, na verdade, sabe? Mas tinha muita gente que era, só punk rock, não quero saber de outra coisa. E eu lembro que da minha turma, assim, naquele momento, era eu, Dado e o Pedro. Dado, Villa-Lobos, que vai tocar na Legião mais tarde, e o Pedro, que era irmão do Bi. Era a nossa turma. Era como se tivesse uma microturma dentro da turma dos punks. E eu lembro que, eu não sei bem porquê, em algum momento, eu lembro onde a gente estava. A gente estava no Rio e a gente começa a ouvir. A gente ouvia o que os caras, o resto da turma falava pra gente ouvir, mas eu ouvia meio sem tesão, sabe? Meio, ok, beleza, deixa eu ver do que os caras estão falando. E um dia no Rio ouvindo o Comes Alive, o It's Alive, quero dizer, o It's Alive do Ramones, que acontece uma transformação dentro do meu cérebro, os meus neurônios se realinham, eu não sei o que acontece, mas eu lembro que ouvindo esse álbum era como se houvesse como se o céu tivesse, sei lá, as nuvens se abrem e desce um raio de sol, era noite, mas sei lá, alguma estrela de repente brilhasse especialmente para mim e mudasse o jeito que eu ouvisse o jeito que eu ouvia a música. E aí, de uma hora pra outra, eu não paro, e é nesse disco, é um disco dos Ramones, eu não paro de ouvir virou uma obsessão. Era uma coisa, a gente tava lá no verão, no Rio, eu começo a ouvir e eu não consigo parar.
E até hoje esse disco é uma coisa... Até hoje eu faço show desse disco. Eu acabei de fazer lá no palco na Rock Street, sabe? São várias músicas que estão nesse disco. Rockaway Beach, Blitzkrieg Bop, dos que eu toco. I Don't Care, Sheen is a Punk Rocker. Do You Wanna Dance? Várias dessas músicas, I Love Her So, várias dessas músicas eu toquei. eu tenho um show também de punk rock hoje, isso foi agora, em 2019. E quando eu começo a ouvir Ramones, era como se mudasse a fiação do meu cérebro. Eu me entrego ao novo som, e tudo, de repente, de uma hora para outra, aquilo que eu achava uma espécie de subgênero no rock, se revela, ao menos na minha cabeça, uma sacada brilhante, inteligente. Eu começo a achar aquelas letras muito mais bem escritas do que as letras das outras bandas, muito mais bem escritas e relevantes do que as letras das bandas que eu ouvia até então. As músicas do AC/DC basicamente eram sobre sexo. As músicas do Queen eram umas viagens sem pé sem cabeça. E o punk rock parece trazer a vida da juventude para dentro das letras. Eram músicas sobre as nossas vidas, sobre no caso dos Ramones, sobre havia ali um senso de humor, sabe, muito presente, mas assim, às vezes parecia muitas vezes um pedido de ajuda, especialmente quanto, se você percebeu quanto assim eles se referem ao cérebro. I Wanna Be Sedated, Teenage Lobotomy, assim, eles têm umas referências de novo sobre cérebros, assim, quase como se fosse um pedido de ajuda, sabe? Mas no Clash você vê coisas mais sérias, politizadas. Eles se referiam ao Clash como a única banda que importava, the only band that mattered. E Ramones, embora você possa num primeiro momento desconsiderá-los e achar simplório, eu acho que você tem que ser muito esperto para bolar algo tão simples. Às vezes me remetia quase a uns movimentos, umas tendências ou movimentos, não sei como me referir, artísticos mais sofisticados, como o dadaísmo, onde você deliberadamente procura uma forma mais simples de expressão, de uma desconstrução quase como se fosse. E eu via isso nos Ramones, uma deliberada desconstrução, uma deliberada guinada para a simplicidade, para que o rock se reaproximasse das ruas, se reaproximasse dos garotos, para que não fosse algo excessivamente elaborado e de difícil compreensão, sabe? Que fosse, como diria, sei lá, o Chorão papo reto, sabe? Direto, com o linguajar das ruas, sabe? Com a língua da garotada e com acordes simples para que qualquer garoto pudesse pegar uma guitarra e reproduzir aquilo, sabe? Acho que a origem do rock tinha sido assim, sabe? A origem do rock tinha sido uma coisa despretensiosa, tinha sido inventada estava nas mãos. Você pode argumentar que os inventores todos do rock fossem, no primeiro momento, negros, sabe? Chuck Berry, o Little Richard, que depois foi tomado por brancos, mas
O rock é